Vamos falar do propiciatório. Nesse tempo de fim que nós vivemos agora, onde estamos nas profundezas, no fim dos tempos, há 2000 anos do Pentecostes, 4 medidas de 500, alta noite, e a hora do quê? Daquele que vem dos 4 cantos da terra, norte, sul, leste e oeste. Ele que sopra dos 4 cantos da terra. Agora ele tem a oportunidade de dirigir um indivíduo, pois podemos ver 4 momentos na história cristã. O momento do Espírito Santo com os apóstolos. O momento de Deus com a igreja monolítica. O momento de Deus com a igreja democrática ou denominacionalista, onde apareceram as várias igrejas. E agora, nesse ano 2000, que a gente pode ver 4 medidas de 500 anos. O Espírito Santo com o indivíduo. Pois é possível. Pois agora o indivíduo sabe ler. As pessoas sabem ler. E agora, as Escrituras Sagradas podem estar na mão de cada pessoa que o queira. Todo mundo pode ter acesso às Escrituras Sagradas. O testemunho da palavra de Deus, que vai testemunhar da sua presença na terra e da nossa aceitação dele ou rejeição. Ele é um testemunho que está aí. E do anjo do Apocalipse, que está levando o evangelho do reino para todo mundo. E isto é num período rápido. É o período das comunicações que estamos, onde este evangelho do reino vai ser pregado a toda a terra. Não é um evangelho denominacionalista, mas é um evangelho que todos podem aceitar. Tanto os monolíticos, quanto os democratas, os governos democráticos e igrejeiros, denominacionalistas, podem aceitar o Espírito Santo, pois ele é aquele quem traz Jesus Cristo para o hoje. Ele é o diferencial. O Espírito Santo é o diferencial que faz a diferença em nossos dias. Ele é aquele que dirige o quê? Os filhos de Deus. Então os filhos de Deus não mais serão dirigidos por igrejas, não mais serão dirigidos por programas de homens, por sínodos de homens, por reuniões de homens, por proclamações dos homens. Mas o Filho de Deus agora, ele tem a condição de ser dirigido pelo Espírito de Deus. Pois agora ele sabe ler, agora ele sabe interpretar. Não há mais necessidade que um homem leve o evangelho para o outro e o ensine. Pois agora ele sabe ler, agora ele tem as Escrituras Sagradas e agora ele tem o intérprete das Escrituras, que é o Espírito Santo. Aquele que nos guia em toda a verdade. Nós somos dirigidos pelo Espírito Santo. As Escrituras dizem, o Filho de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. Essa é a grande tônica dos nossos dias. E é a proposta que nos unifica. Somos unificados pela orientação do Espírito Santo. Não tem necessidade que um ensine os outros. Está escrito isso nas Escrituras, você pode ver no Velho Testamento. Pois a vontade de Deus derramar sobre toda a carne o seu Espírito. Essa é a proposta de Deus, derramar o seu Espírito sobre toda a carne.
Deus deseja isso. E um não vai ser mestre do outro. Pois agora o nosso mestre é o Espírito Santo. Pois os filhos de Deus são dirigidos pelo Espírito de Deus. Essa é a boa nova dos nossos dias. Desses anos em que estamos nas profundezas. Pois já faz 2000 anos que o Pentecostes desceu aqui na terra. 4 medidas de 500. Se a gente for ver o profeta, uma medida dele era nos pés, não é? Outra medida era no joelho, cintura, ombros de profundidade. Na profundidade das águas. Agora atinge a profundidade das águas quem? O indivíduo, cada pessoa. Deus hoje quer ser Emanuel, Deus conosco, Deus no indivíduo. Deus agora quer ser, através do Espírito Santo, o professor de cada pessoa, de tal modo que um não mais precisa ensinar o outro. Pois ao lermos as Escrituras Sagradas, nós vamos ter em mente, a fé vem por ouvir. À medida que meditemos nas Escrituras Sagradas, essa fé que vem por ouvir vai se destacando dentro de nós e nós vamos tendo as percepções do Espírito Santo. Então agora não mais seremos dirigidos por professores, por mentores, mas temos que deixar que o Espírito flua dentro de nós. Isto é, que o Espírito sopre. Pois de Jesus Cristo ele vai tomar do que é meu e vai dar para vocês. Essa é a proposta de Jesus Cristo, para que a gente veja o trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo na história da igreja, até hoje, não tem encontrado um lugar adequado. Não foi mostrado no seu lugar adequado. E o povo não tinha uma visão do Espírito Santo. Não sabia ver como o Espírito Santo funciona. E Jesus já tinha dito, mas isso não foi mostrado a nós. Mas hoje está dito, claro, como o Espírito Santo funciona. Jesus Cristo disse, ele vai tomar do que é meu e vai dar para vocês. Ele vai fazer você lembrar. O Espírito Santo, ele vai mexer com a nossa memória. O Espírito Santo nos vai fazer lembrar. Vai tomar de Jesus Cristo, que é as Escrituras Sagradas, e vai nos fazer lembrar. E assim, essa direção que ele nos der será uma direção verdadeira. Pois diz que a sua unção é verdadeira. Nós podemos crer nessa unção do Espírito Santo, nessa direção do Espírito Santo. Jesus disse, esse vai ser o trabalho dele. Ele vai guiar vocês em toda a verdade. E quem é a verdade? A verdade é Jesus Cristo. Jesus Cristo disse, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. Eis o caminho que aponta a direção a Deus, Jesus Cristo. E quem vai nos dirigir em toda a verdade não são nossos mentores, nossos professores, não são nossas doutrinas, nossos dogmas, nossas lições de escolas sabáticas ou dominicais, mas será o Espírito Santo. Mas daí temos que entrar dentro das prioridades que Jesus Cristo colocou. E essa prioridade é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. E tudo mais, as outras coisas vão te ser acrescentadas, disse Jesus Cristo. Mas o que se defronta diante de nós para que a gente não cumpra este mandamento de Jesus Cristo? De buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o adversário. Nós estamos em tempos agitados, em que nossa atenção perde o foco de Deus quando nós olhamos para o mundo e os sopros do mundo, para as muitas vozes do mundo. Muitas vozes do mundo nos chamam. E nós
estamos dando ouvidos às suas vozes. As vozes do comércio, as vozes do consumismo. Um dia a dia agitado, compromissado, agendas por todos os lados. E isso nos deixa cansado quando chegamos em casa. Resultado, não temos tempo para Deus. É o que nós ouvimos da boca de muitos quando nós falamos em meditar em Jesus Cristo. A resposta que as pessoas nos dizem hoje: não tenho tempo para Deus. Eu não tomei tempo para Deus. Eu não tomo tempo para Deus, não tenho tempo para pensar nisso. E muitos dizem: os dias estão passando como se fossem horas. Anos parecem meses. A rapidez do tempo é a pressão do tempo. E o homem deixa de cumprir a colocação posta por Jesus Cristo. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E as demais coisas, suas necessidades, lhe serão supridas. E Jesus diz: Deus não supre a necessidade do passarinho. Como mais não vai suprir a sua, que é filho dele? Deus deseja que nós o vejamos como Pai. Deus deseja que nós o vejamos como Pai. E Jesus disse: se o pai terreno, que é um mau pai, ele deseja dar o melhor para o filho, e Deus, que é um pai bom, não vai desejar dar a nós o dom maior, o seu Espírito, a quem o pedir? Essa é uma grande proposta que Jesus Cristo está colocando diante de nós como meta. Pois Deus, para demonstrar seu amor, Ele deu Jesus Cristo. E aqui cai o tema que eu queria falar, o propiciatório. O propiciatório, aquela tampa que cobria a arca. Na arca estava a lei. Tinha aquela tampa, os dois anjos por cima. Naquela tampa, uma vez por ano, um sacerdote ia jogar o sangue ali. E os dois anjos, um de frente para o outro, olhando para o sangue. Este sangue, o valor deste sangue, e os anjos meditam nesse sangue. O que é que eles veem nesse sangue? Veem o amor de Deus para com o homem. Nesse sangue eles veem o sangue de Jesus Cristo. Com que objetivo? Jesus Cristo veio com o objetivo do quê? De salvar todo homem. Aquele sangue, os anjos consideram como uma propiciação, uma oferta para libertar todo homem, cada homem que aceite Jesus Cristo como seu Senhor, seu Salvador, seu Mestre. Os anjos consideram aquilo. Aquele sangue também, em Apocalipse a gente pode ver que ele, é com ele, que os remanescentes de Deus vão vencer a Satanás, suas hostes. Eles vencerão com o sangue do Cordeiro. É aquele sangue que os anjos contemplam ali, um de frente para o outro, olhando para o sangue do Cordeiro, vencendo Satanás. É com o sangue do Cordeiro que eles vencerão Satanás. E com o conhecimento de Jesus Cristo, com o conhecimento das boas novas.
É isto que tem que ser levantado diante dos nossos olhos. E este sangue, os anjos contemplam o que mais? Através desse sangue, nenhuma condenação há para aqueles que creem em Jesus Cristo. Para aqueles que confiam em Jesus Cristo. Eles podem atravessar para o outro lado, e até o Santo do Santo, e até o trono de Deus, sem medo e sem receio de condenação, porque eles confiam em Jesus Cristo. O sangue propicia o homem sair do lado do inimigo para o reino de Deus. Essa passagem para o reino de Deus é propiciada por este veículo, o sangue de Jesus Cristo. Os anjos estão ali. Agora pensa se não tivesse o sangue. Os homens direto contemplando a lei. Nenhum se salvaria. Todos pereceriam diante de Deus. Porque todos diante da lei são culpados. Todos diante da presença da lei são culpados. Nenhum é justificado pela lei. Então está ali o sangue. A arca está fechada pelo sangue. Para que, através do sangue, todos quanto aceitarem Jesus Cristo possam passar para o outro lado. O lado da justiça. O lado dos justos. Justos por causa de suas glórias? Por causa do que fizeram? Não. Justos por causa do sangue do Cordeiro. Por isso que toda a glória será dada ao sangue do Cordeiro. E o Cordeiro vai receber toda a glória. Lá na eternidade ele vai receber toda a glória, pois a nossa salvação se deu por causa do sangue. O nosso ato é tão somente aceitar Jesus Cristo, aceitar o seu sacrifício e dizer agora, eu quero tomá-lo como meu Senhor e meu Salvador. Tu agora vai dirigir as propostas da minha vida. E quando fizermos isso, a gente vai passar para o outro lado. O lado do reino de Deus. Vamos aprender a como nos tornar novas criaturas. Vamos fazer o nosso trabalho de renovação mental, que vai ser feita pelo quê? Nicodemos, se você quer entrar no reino de Deus, você tem que nascer de novo. Como nascer? Da água e do Espírito. Este é o grande nascimento da nova criatura. Ela nasce da água e do Espírito. Quer dizer, da palavra e das revelações do Espírito Santo. Essa é a função do sangue, que vai demonstrar diante dos nossos olhos e do universo, vai apontar para o amor de Deus. Deus não quer que nenhum se perca, mas que todos salvem. Por isso que temos que pregar este Evangelho de Jesus Cristo a toda nação, a toda tribo e a toda língua. E então virá o fim. E esta é a grande época. 2000 anos depois do Pentecostes, nós temos a oportunidade de pregar esse Evangelho de uma forma bem rápida. Esse anjo diz que está passando pelo céu, com o Evangelho não igrejeiro, não denominacionalista, nem um Evangelho monolítico, mas um Evangelho baseado no Espírito Santo, em cada indivíduo. Pois agora o Filho de Deus não é dirigido por igrejas, não é dirigido por doutrinas, não é dirigido por dogmas. O Filho de Deus é dirigido pelo Espírito de Deus. Agora o Espírito de Deus pode vir a cada pessoa. Emmanuel, Deus conosco, é a grande mensagem dos nossos dias. É uma boa nova, não é? Emmanuel, Deus conosco. O Espírito Santo no indivíduo. E isso nos unifica a todos. Por isso que agora esse Evangelho não será mais um Evangelho monolítico, não será mais um Evangelho democrático, igrejeiro, mas será o Evangelho eterno. O Espírito Santo em cada pessoa. E todos nós temos condição de participar deste Evangelho eterno.
tanto o da igreja monolítica quanto o da igreja democrática, pois todas aceitam o Espírito Santo. Ele é hoje o agente da história, é o protagonista da história. Hoje ele é o nosso mestre, o que toma de Jesus Cristo, das Escrituras, e dá para nós. Ele é a revelação e Jesus Cristo a palavra. A palavra vai ser tomada pelo Espírito e vai ser aberta para nós. E ele vai nos fazer lembrar, atualizar para os nossos dias Jesus Cristo para o hoje. É uma boa nova, não é? É uma boa nova.